Olá, pessoal. Vamos hoje então dar continuidade ao estudo da interpolação. Nós vimos na aula passada a interpolação, quando a gente tinha ali alguns pontos conhecidos de uma função e a gente queria determinar uma outra função capaz de aproximar aquela função que poderia às vezes ser desconhecida, seriam pontos que haviam sido levantados ali experimentalmente. A gente viu a interpolação polinomial através da resolução de um sistema de equações ou através das formas de Lagrange e de Newton. Bom, hoje a gente começa essa nossa aula falando um pouco sobre o erro. Quando você faz uma interpolação, é natural que o polinômio interpolador apresente um erro, porque o polinômio interpolador não é a função original. Ele coincide com a função original nos nós de interpolação, mas fora dos nós, eles podem ter comportamentos diferentes. Então a gente precisa estudar, entender, estimar este erro ou esta margem de erro. A ideia é que sempre nós busquemos um polinômio interpolador com a menor possibilidade de erro, ok? Então aqui eu tenho um exemplo, né, onde a gente vê aí duas funções f1 de x e f2 de x. Está vendo o comportamento da f1, da f2, né? E as duas foram interpoladas pelo mesmo polinômio p1 de x, polinômio de grau 1, ou seja, um polinômio linear, que é uma reta, né? Mas veja que tem uma diferença maior. Se eu pegar aqui um valor entre x1 e x2 aqui, alfa, né, a imagem dele no polinômio está aqui, no F1 está aqui e no F2 está lá em cima. Então eu tenho um erro no F1 aqui, mas eu tenho um erro no F2 muito maior. Eu preciso saber mensurar esse erro, entender esse erro. Se entendemos então que o erro é a diferença entre o valor verdadeiro na função e o polinômio, a gente consegue entender aqui claramente que o erro na função 1 ele é muito menor, desculpa, ele é menor, né, do que na função 2. Ah, não, ele é maior na 1, perdão. A 1 é que faz a curva mais em cima, tá certo? A 2 faz a curva mais embaixo aqui. O erro na função 1 ele é muito maior do que o erro na função 2, certo? Então a gente precisa saber mensurar, saber comparar esses erros aí. Talvez a interpolação da função 2 pelo polinômio de grau 1 foi uma interpolação razoável. Já para a função 1 foi uma interpolação muito ruim. E aí talvez eu precisasse de um outro polinômio, um polinômio de grau 2 para fazer a interpolação, tendo mais um ponto conhecido aqui nesse intervalo, ok? Bom, a gente pode calcular esse erro na interpolação por uma expressão. Tá? Essa expressão aqui ela está demonstrada lá no livro da Márcia Ruggiero, né, professora Márcia Ruggiero e a professora Vera Lúcia Lopes. O livro elas demonstram claramente todos os passos. Tá? Eu não vou entrar em detalhes da demonstração, mas essa diferença entre uma função f de x e um polinômio de grau n, que vai gerar o teu erro de grau n, vai ser o produto desses termos aqui, ó, de diferença x menos x0, x menos x1, vezes a derivada de n mais 1 ordem, nésima mais 1 ordem, de um xi de x dividido por n mais 1 fatorial. Esse xi de x é um valor que pertence ao intervalo dos valores conhecidos, de x0 a xn, mas não é nenhum desses valores conhecidos, ok? E ele vai depender do x escolhido. Então, para cada valor de x que eu escolher, esse xi, que vai ser uma função de x, vai variar também. Vamos analisar um exemplo disso. Tá? Então, imagina que eu quero uma aproximação para logaritmo natural de 3,7, e eu não tenho aqui a minha científica, né? Não tenho como calcular o logaritmo natural de 3,7 diretamente, ou não desejo, eu quero fazer por aproximação e depois comparar a questão do erro. E eu vou fazer uma interpolação linear, ou seja, um polinômio de grau 1, aonde o ln de x está tabelado aqui por esses valores, são 4 valores. Só que se eu quero um polinômio linear de grau 1, eu preciso de 2 nós de interpolação para fazer a reta.
Então eu vou escolher dois nós desde que o 3,7 esteja dentro desse intervalo. Então, lógico, eu não posso escolher o 1 e o 2, nem o 2 e o 3. Tem que ser os nós 3 e 4. Então, eu vou escolher esses nós, tendo, então, o meu x0 igual a 3 e o meu x1 igual a 4. Pela forma de Newton, vou usar Newton aqui para fazer a interpolação, tá? Então, esse polinômio de primeiro grau vai ser a diferença dividida do x0. Aqui é um sinal de mais, perdão, tá? Vou corrigir depois no slide para mandar para vocês. Mais a diferença x menos x0, que multiplica a diferença dividida de ordem 1, x0, x1. Então, de ordem 0 e de ordem 1. Né? Tem que montar a tabelinha de diferença dividida? Não precisa, porque aqui você só tem dois nós. Né? Então, não precisa montar a tabela. Essa diferença aqui, a gente lembra que é a imagem do x1 menos a imagem do x0 sobre x1 menos x0. E a imagem de ordem 0 é a própria imagem do x0, né? A diferença dividida de ordem 0. Então eu substituí aqui, olhando para aquela tabela que estava no slide anterior, tá? Então ln de 3 tinha esse valor tabelado, ln de 4 tinha esse valor tabelado, ln de 3 aqui de novo, e aqui 4 menos 3, que é o x0, e aqui x menos x0, 4 é o x1. Tá, ok? Fazendo as operações aqui, e arredondando aqui para 4 casas decimais, eu chego nessa expressão, né? 1,0986 mais x menos 3, que multiplica 0,2877. Se nesse momento, então, eu substituir o x por 3,7, que é o que eu quero, eu vou chegar numa imagem de 1,3 mil, ou 1,3. Então, isso daqui está me dizendo que, segundo essa aproximação, ln de 3,7 é aproximadamente 1,3. Qual será o erro embutido nisso daqui? Como a gente conhece o ln de 3,7 usando a científica, e lá na científica ele vai dar 1,3083, a gente consegue fazer a diferença entre os dois valores e perceber que esse erro é de 0,0083, ou 8,3 vezes 10 na menos 3. Como eu conheço o erro, eu posso calcular aquele XI. Lembrando que esse XI está atrelado ao valor do x, no caso 3,7. Então a fórmula do erro é x menos x0 vezes x menos x1. Aqui, derivada de segunda ordem, que é n mais 1, né? Então n é 1, n mais 1 é derivada de segunda ordem, de XI de x sobre 2 fatorial, que é o n mais 1 fatorial. Tá? O que eu vou fazer? Eu já vou substituir aqui o 3,7 no lugar do x. O x0 e o x1 são o 3 e o 4, que a gente definiu lá no começo. Tá? E o erro, eu sei que esse erro para o 3,7, ele vale 8,3 vezes 10 na menos 3. Então agora eu consigo trabalhar essa expressão aqui para isolar essa derivada aqui. Mas pensa comigo, quem era a função f? É a função logaritmo natural de x. Bom, a derivada primeira do logaritmo natural é 1 sobre x. E a derivada segunda, que vai ser a derivada do 1 sobre x, perdão, é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, se eu substituo o xi de x aqui, eu vou ter, então, já fazendo alguns cálculos, né, aqui 0,7, aqui vai dar menos 0,3, tá? Aqui faltou um sinalzinho, né? Corrigindo aqui. Tem um sinalzinho de menos aqui no 0,3 ali. O menos 1. É que esse menos aqui, depois com aquele menos, vai virar um mais, tá? Por isso que ficou faltando aqui, mas no final não vai fazer diferença. Depois eu vou colocar no slide aqui para vocês também, tá? Menos 1 sobre xi de x ao quadrado, sobre 2, que é o 2 fatorial, igual ao erro, que era o 8,3 vezes 10 a menos 3. E aí é só isolar, né? Eu vou isolar o xi de x aqui. E realizando todas as operações necessárias, eu vou chegar em xi de x é igual a 3,5578. É lógico, se eu mudar o valor do x, se eu quiser calcular o xi de x para um outro valor de x, para um ln de 3,1, 3,6, 3,71 que seja, já vai me dar um xi de x diferente, ok?
esse valor psi de x é sempre um valor em função do x. Tá, professor, mas aqui a gente conhecia a função, conhecia os pontos, conseguiu calcular o valor real da função para aquele ponto escolhido, que era o 3,7, para daí calcular o erro, para daí chegar no psi de x. E quando eu não conheço tudo isso? Bom, aí a gente vai trabalhar com limitantes de erro. E isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, para a gente conseguir entender como trabalhar com esse limitante. A gente vai ter um majorante, que vai ser o teu máximo ali dentro de um intervalo, e aí vamos limitar o nosso erro. Beleza? A gente continua no próximo vídeo aí.